Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou Cal Nutri. Eu sou nutricionista, coach em emagrecimento e amo as terapias integrativas. Para quem está me acompanhando nas redes, já faz um bom tempo que eu venho trabalhando a questão do poder da pergunta. E hoje eu quero nada mais, nada menos que falar para você o que acontece quando você fica no processo da pergunta. Por que eu, Cláudia, estou falando tanto com você nessa questão da pergunta? Porque a pergunta, ela empodera. Então, todos os dias nas minhas redes, eu sempre te acordo com uma pergunta. E ao longo do dia, eu dou alguns detalhes sobre como você pode melhorar o seu dia usando a pergunta. E aí, mas não é só fazer uma pergunta, é fazer uma pergunta e trazer energia para ela. Colocar muita energia. Uma coisa é te perguntar, e aí, tudo bem? Outra hora é perguntar, nossa, como você está? Que bom te ver. Tá tudo bem com você? É bem diferente. Eu fiz o quê? Eu coloquei uma pergunta com energia. E isso pode mudar todo o seu pensamento, sentimento e emoção em relação a qualquer coisa. Principalmente em relação ao seu corpo. Então vamos lá. O que você decidiu sobre o seu corpo, que na verdade é o alimento, que se você não decidisse, mudaria toda a sua realidade? Por que essa pergunta? Normalmente as pessoas me procuram falando que estão insatisfeitas com o corpo. Mas o que você poderia decidir hoje mesmo, que mudaria toda a sua realidade? Você poderia perceber que é fácil fazer, sem forma, sem estrutura. Apenas faça uma pergunta. Um detalhe pode mudar todo o contexto da história. O que você ama sobre o seu corpo? O que você não ama sobre o seu corpo? O que você poderia fazer para ter mais amor pelo seu corpo? Eu escolho comer tal coisa. Por que você escolhe comer isso? E se você escolhesse comer alguma outra coisa que vai favorecer ou o seu emagrecimento, ou seu estado de espírito, ou o seu estado físico? Como seria? O que te impede de obter aquele corpo desejado? Ah, será que são suas emoções? Será que você já percebeu que 99% das emoções que você tem, de alguma forma, você desconta no seu alimento? Já parou para pensar sobre isso? Qual é a energia que eu devo acordar todos os dias? Todos os dias. Qual é a energia que eu vou colocar amanhã, tarde, noite? Tem pessoas que têm mais disposição para treinar de manhã, outras mais à noite. Por quê? Tem algum horário do dia que tem mais ansiedade. Já identificou qual é o seu horário de ansiedade? O que você tem feito com a sua ansiedade? Simplesmente engole? Ou você usa alguma técnica para melhorar a sua ansiedade? O que você tem feito? É claro que, normalmente, as perguntas elas trazem um resultado positivo sobre a sua vida se, de fato, você tem autoconhecimento sobre você. E nós vamos falar sobre isso cenas para os próximos capítulos. Mas, de cara, a pergunta é, o que você pode fazer para melhorar a sua vida hoje? Uma outra coisa bem interessante é sobre o julgamento. Já reparou que às vezes a gente faz julgamento sobre outra pessoa, sobre algo, sobre o que o outro está falando, que dá resultado no emagrecimento? Exemplo, eu estava num encontro com um pessoal na academia. E aí um personal falando com outro personal sobre A, B e C. Enfim, eu fiquei observando. O tempo todo na conversa eu fiquei observando os julgamentos que eles faziam a respeito de A, B ou de certa situação X e Y. O tempo todo, nós, de uma maneira direta, é claro, a gente é ser humano, mas o tempo todo a gente faz julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer situação. Como seria se você não fizesse mais julgamento sobre o outro, mas você olhasse para si e percebesse o que é importante você fazer? Como seria? O que te impede de prosperar? Quais são os julgamentos que você tem feito que também tem te impedido de andar, prosseguir, avançar? O que na verdade é relevante para você? O que não é relevante? Isso é bom? Isso é ruim? Isso dá? Isso não dá? O que de verdade você pode fazer para melhorar o seu dia? O que mais é possível? Que você pensa que é impossível, que se tornasse realidade, mudaria toda a estratégia do que você pensa, do que você faz. Então, a pergunta, ela empodera. Como seria se você, a partir de hoje, começasse a pegar um caderninho e anotar? Ou simplesmente, se você tem preguiça de anotar muitas perguntas, faça só uma. Eu tenho um mantra
que eu escrevi na capa da minha agenda é: todos os dias, de todas as formas, eu quero ser alguém melhor. Eu quero construir algo novo. E aí, qual é a pergunta que eu uso? Quando eu acordo, quando eu vou dormir no meio do dia. O que eu posso fazer para eu melhorar mais ainda meu conhecimento e trazer benefícios para a minha vida pessoal, profissional? Então, isso está correlacionado 100% à pergunta. Quando você faz a pergunta, vem um boom de ideias. Às vezes a gente fica muito baseando nossa vida no outro. E estamos julgando o que o outro faz normalmente. Mas se você olhasse para si e começasse a arrumar a casa do simples? Onde eu posso começar a partir do simples? Fazendo perguntas. Não existe nada mais gostoso do que você fazer as suas próprias perguntas e você criar também as suas próprias respostas. Achar o caminho e dar seguimento a isso. Então, se liga nas dicas que nós vamos ter muito conteúdo por aqui. Um grande beijo da Nutri, segue nas redes sociais e nos aguarde.